No Trabalho Legal dessa semana você vai ver. Transsexuais e travestis concluem formação de lideranças políticas. DF agora tem fórum para combater os impactos dos agrotóxicos. O Ministério Público do Trabalho participa do lançamento do plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E uma entrevista no estúdio do programa com a procuradora Carolina Mercante para falar sobre o projeto do MPT Saúde na Saúde. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Está começando agora o Trabalho Legal, um programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional de Procuradores do Trabalho. Transsexuais e travestis concluíram curso de formação de lideranças políticas em cerimônia com a presença do Procurador-Geral do MPT. Empoderada. É como se sente essa mulher trans com a conclusão do curso para a formação de líderes e fortalecimento de redes de pessoas transexuais no Distrito Federal e em torno. Essa é a segunda turma do curso Transformação do DF em torno. Empoderador, acrescentou muito para mim mesmo como pessoa, né? Eu aprendi muito. Foi uma experiência incrível. A campanha Livres e Iguais, lançada em abril de 2014, engaja milhões de pessoas em todo o mundo em iniciativas como esse curso. É uma honra, acima de tudo, para o Ministério Público do Trabalho que este evento esteja ocorrendo aqui. E é uma honra porque é dever do Ministério Público promover a igualdade, combater todas as formas de discriminação e defender, no intuito de garantir o tratamento humano a todos os grupos sociais em condições de discriminação, em condições de vulnerabilidade perante a nossa sociedade. Lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, pessoas trans e intersexo ainda encontram obstáculos no mercado de trabalho formal. A vendedora Nicole percebeu a importância de aprender sobre os direitos desses trabalhadores. E a gente aprende aqui e pode passar. Eu acho que a informação realmente é poder. Além do curso de formação de líderes, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, enfatizou ações efetivas de empregabilidade para a população trans. Os 90% estão na prostituição. Com certeza não é por opção, mas sim pela falta de opção. É que as empurra para este caminho. Então nós precisamos reverter isso. Precisamos oferecer condições de elas serem inseridas no mercado de trabalho, ganharem o seu sustento e terem dignidade. Esse homem trans, estudante de Relações Internacionais, diz que a aprendizagem ajuda a ampliar a visão sobre o mercado de trabalho. Rafael conta que saiu do curso com ainda mais vontade de atuar em defesa de quem enfrenta as mesmas dificuldades que ele. Ter esse tipo de experiência com um profissional que já está na área há muito tempo, que eu faço relações internacionais e o Ives trabalha com a ONU, então é uma coisa que eu tenho muito interesse, a área de direitos humanos. Então ter esse contato mais prático, direto com esse tipo de coisa foi muito importante para mim. Segundo Ives Sansaretti, representante adjunto do Fundo de População das Nações Unidas, é gratificante ajudar a desenvolver o potencial desses cidadãos. Fundamental, porque a mensagem central para nós, ONU, é que construir e apoiar uma sociedade onde ninguém fica para trás. A subprocuradora-geral do MPT, Sandra Lia, também explicou a importância da ação para o MPT. O projeto é parte da atuação da Coordenadoria Nacional de Promoção de Igualdade, de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho. O Ministério Público do Trabalho entende que o empoderamento dessas pessoas é algo muito importante para que ela tenha acesso ao trabalho. O Distrito Federal instalou o Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos. O objetivo é proteger a saúde dos trabalhadores, consumidores e do meio ambiente. O Fórum de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos e Transgênicos do Distrito Federal foi criado para discutir políticas públicas contra o uso do veneno.
A expectativa é que esse fórum tenha sempre um caráter plural, de liberdade de ideias, de encaminhamentos resolutivos, propositivos, para que não seja um mero debate de debates ou audiências públicas para pessoas que pensam da mesma forma. Nós queremos inovar nesse sentido e foi muito importante a fala do coordenador nacional, do Fórum Nacional, dizendo que essa é a característica de todos os estados, inclusive. Mais do que um espaço de discussão, é um espaço de encaminhamentos, é um espaço de tomada de providências com o que é recebido. Os integrantes do fórum se reuniram na Procuradoria Regional do Trabalho da 10ª Região. No encontro, o regimento interno foi aprovado e foram apresentados os temas das próximas reuniões. São 25 fóruns estaduais, porque existem 2 estados que têm 2, aí faltam 5 fóruns. 5 fóruns faltam ser formados. Nós esperamos que com isso fechemos o cinturão de proteção ou de combate para o combate aos impactos agrotóxicos em todo o território nacional. O objetivo principal das discussões é elaborar ações concretas de proteção à saúde do trabalhador, do consumidor e do meio ambiente. Não, a iniciativa é muito boa, né? Para ver se a gente diminui bastante esse uso de agrotóxicos que está aqui. Porque muita gente está morrendo, estão doentes a respeito por causa da pulverização, né, indiscriminada desses produtos. O coordenador do Fórum Nacional de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos, Pedro Serafim, lembrou que a legislação brasileira, em alguns casos, permite o uso de uma quantidade de agrotóxicos 5.000 vezes maior do que a tolerada na União Europeia. A iniciativa foi nossa, em 2001, no Fórum de Pernambuco. Fórum de 2009, o Fórum Nacional também, mas hoje o Fórum é do Brasil, o Fórum é dos estados, da sociedade civil. E aí o objetivo agora é, de fato, chamar a sociedade para, diante dessa circunstância que temos, conjuntura de abertura para os venenos, se levantar contra isso. E nós queremos, de fato, proteger a saúde do consumidor, do trabalhador e o meio ambiente, inclusive do trabalho. Depois do intervalo, você vai ver uma entrevista no estúdio do programa com a procuradora Carolina Mercante para falar sobre o projeto do MPT Saúde na Saúde. Voltamos em 1 minuto. O Ministério Público do Trabalho participou do lançamento do 3º plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Aí um dia ela me propôs, ela falou, você não quer ir comigo para a Suíça? E eu disse, como é lá? Ela disse, é um país maravilhoso. Lá você vai conquistar todos os seus sonhos. Vai poder trabalhar, vai poder ter o dinheiro, vai poder ter a tua liberdade. O 3º plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas terá ações em 6 áreas de atuação. O plano vai estabelecer e cumprir metas de gestão da política, de informação, de capacitação, de responsabilização, de assistência à vítima, além de prevenção e conscientização pública. Esse plano de enfrentamento ao tráfico de pessoas, ele visa justamente o desenvolvimento de diálogos entre vários atores sociais, entidades públicas, organismos internacionais, sociedade civil organizada, para traçar ações e políticas para combater o tráfico de pessoas. O plano será executado em 4 anos. Um grupo com a participação de diversos ministérios e do Ministério Público do Trabalho vai monitorar e avaliar as medidas. O Ministério Público ele visa aprimorar sua atuação, ampliar a atuação no tráfico de pessoas, principalmente para fins de trabalho em condições análogas à escravo e à exploração sexual. Então, o nosso foco aqui é justamente desenvolver ações com toda a experiência que a gente tem nesse sentido, podendo ajudar todos os atores sociais no enfrentamento desse crime. Na área da informação, outra meta é realizar parcerias com redes internacionais para a localização e atendimento de vítimas no exterior. A presidente da Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude, Dalila Figueiredo, diz que os aeroportos internacionais já contam com assistência para acolher as vítimas. O próprio Infraero e a Polícia Federal
pedia para que nós fôssemos ao aeroporto para receber pessoas que estavam chegando da Europa, que não eram do estado de São Paulo e que por alguma razão também não tinham dinheiro para voltar para os seus estados de origem. Nessa época a gente nem sabia o que era tráfico de pessoas. Aos poucos, com o aumento dessa demanda, nós fomos nos apropriando do significado dessa grave violação dos direitos da pessoa humana. A proposta do terceiro plano é trabalhar as metas de forma abrangente, com atenção à prevenção e repressão ao tráfico de pessoas, também com a responsabilização dos autores e o suporte às vítimas. Os órgãos governamentais farão ações nas esferas federal, estadual, municipal e distrital, com o apoio da sociedade civil e organismos internacionais. Vamos acompanhar agora mais uma entrevista sobre temas importantes da atuação do MPT. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Saúde na Saúde. O papo é no nosso estúdio com Rafael Silva. A gente conversa hoje aqui no estúdio com a procuradora Carolina Mercante sobre o projeto Saúde na Saúde do MPT. O objetivo é melhorar as condições de trabalho dos profissionais da saúde e dos prestadores de serviços terceirizados que atuam nos hospitais públicos do país. Procuradora, seja muito bem-vinda ao Trabalho Legal. Obrigada. Esse é um projeto com muitos resultados concretos. Vamos ver alguns deles. O objetivo do projeto Saúde na Saúde do MPT é fiscalizar o cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho nos hospitais públicos. As ações buscam identificar casos de negligência do poder público na gestão da saúde e da segurança dos trabalhadores. As irregularidades frequentemente afetam a qualidade do atendimento aos usuários do sistema público de saúde. O projeto já tem resultados concretos, como a reestruturação de redes hospitalares e a criação de políticas de gestão de saúde e segurança do trabalho nos hospitais públicos. Tudo isso depois das fiscalizações identificarem situações de risco que foram corrigidas pela administração pública. Um exemplo dessa atuação levou a Justiça do Amapá a conceder uma liminar em maio, reconhecendo a necessidade de melhorar as condições de trabalho nas unidades de saúde do Estado. O MPT identificou 144 mudanças necessárias nos procedimentos, que foram confirmadas pela Justiça. Entre elas, a adoção e implementação de plano de limpeza. O governo estadual foi chamado a adequar o meio ambiente de trabalho às normas em 90 dias. Procuradora, esse projeto é da Coordenadoria Nacional de Combate às Irregularidades Trabalhistas na Administração Pública, da qual a senhora faz parte, na regional aqui do Distrito Federal, correto? E eu começo perguntando como surgiu o projeto e há quanto tempo ele existe. O projeto foi criado pela Coordenadoria em 2014. E ele foi motivado devido ao alto índice de doenças ocupacionais e acidentes de trabalho em unidades públicas hospitalares. E quais foram os primeiros resultados? Sim, um dos principais ganhos do projeto tem sido a conscientização dos gestores, os diretores das unidades hospitalares e os secretários estaduais de saúde quanto à importância de se proteger a saúde do profissional da saúde, a se observar as normas de medicina e segurança do trabalho daqueles que atendem os pacientes em hospitais públicos. Doutora, quais as principais demandas que os trabalhadores trazem? As principais reclamações dos trabalhadores são em relação à falta de fornecimento de equipamento de proteção individual, são aventais, são máscaras, luvas, materiais essenciais para evitar o risco ao trabalhador. Também a falta de medicamento, isso causa uma tensão ao trabalhador. Muitas vezes eles veem situações de escolha, situações críticas em que falta o medicamento, isso gera uma angústia no trabalhador, não há um controle rígido do fornecimento desse medicamento e isso é algo que gera um transtorno psicológico ao trabalhador, que se vê numa situação de risco de morte de pacientes e é ele que está na ponta enfrentando a situação, o problema. Outro problema grave é o dimensionamento das equipes. Então, são equipes mal dimensionadas e a quantidade de profissionais
para determinados setores. Então, na UTI, as normas regulamentadoras, né, da profissão exigem uma quantidade de profissionais, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, médicos, por setor de um hospital. Os hospitais têm uma certa dificuldade de seguir, por exemplo, a norma regulamentadora número 32 do Ministério do Trabalho, que estabelece parâmetros de saúde e segurança para esses ambientes, né? A NR32, ela prevê uma série de programas que previnem acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Por exemplo, o PPRA, que é um programa de prevenção de riscos ambientais, o PCMSO, prevê o programa de proteção radiológica, um programa de análise ergonômica, né, dos profissionais da área da saúde. Então, é importantíssimo que existam esses programas no hospital. Há também um programa importante, que é o programa de resíduos sólidos. Como os resíduos sólidos, ou seja, o lixo hospitalar, ele vai ser manuseado e destinado, né, por esses profissionais. Esses programas são importantes e é importante também a implantação efetiva desses programas. Mas, infelizmente, há hospitais que não cumprem esses itens básicos, como ocorreu no Rio Grande do Norte, não é mesmo? Sim, nós detectamos uma série de problemas e a falta de conscientização de gestores públicos sobre a importância de seguir as regras de saúde e segurança do trabalho. Quando as regras de saúde e segurança do trabalho são seguidas, nós temos menos faltas ao trabalho, ou seja, menos absenteísmo, mais profissionais da saúde atuando, e servindo ao usuário do serviço público. Então, a partir dessa conscientização dos gestores, nós conseguimos melhorias no ambiente de trabalho. Há ações, do MPT ocorrendo também em outras regiões do país. Sim, o projeto ele abrange todo o território nacional e nós já realizamos inspeções em hospitais em diversos estados do país. A senhora falou das inspeções que ocorrem em todo o país. Como a terceirização impacta as ações do MPT? Sim, muitas vezes a terceirização ela dificulta a fiscalização do Estado, porque nós chegamos em um ambiente de trabalho, um hospital público, em um mesmo setor, por exemplo, na lavanderia, há servidores da Secretaria de Saúde, servidores estatutários, e há trabalhadores terceirizados. E a fiscalização tem dificuldade de identificar quais os responsáveis pelo fornecimento de EPI, pela capacitação, entre outros regramentos. Ou seja, há uma transferência de responsabilidade do próprio Estado, às vezes. Exatamente, é recíproca, O Estado transfere a responsabilidade para a empresa terceirizada e a empresa terceirizada transfere a responsabilidade do Estado. E quem se prejudica é o trabalhador. E como funcionam as forças-tarefas também? Primeiramente, nós realizamos um levantamento prévio das principais irregularidades relacionadas às condições de trabalho desses hospitais, quais são os principais hospitais dos estados e, após isso, nós organizamos uma equipe de procuradores e médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, realizamos as inspeções nas áreas críticas dos hospitais públicos em determinado estado e, após isso, nós realizamos audiências com representantes da Secretaria de Saúde, com representantes do Conselho Regional de Enfermagem, com procuradores do Estado, ou seja, autoridades que interferem nas condições de saúde e segurança do trabalho. E após, nós chegamos ou a termos de ajuste de conduta ou ajuizamos ações civis públicas na tentativa de regularizar essas situações. E no próximo bloco você vai saber como pode ajudar o MPT a combater essas irregularidades que afetam a saúde e a segurança dos profissionais da saúde e acabam prejudicando o próprio atendimento hospitalar. Em 1 minuto. Estamos de volta hoje recebendo a Procuradora do Trabalho, Carolina Mercante, que responde agora à questão colocada no último bloco. Procuradora, já que o cidadão é um fiscal em potencial, como ele pode contribuir com as ações do MPT?
mesmo não trabalhando dentro de um hospital? Os pacientes e seus acompanhantes devem cobrar do poder público a observância das normas de saúde e segurança do trabalho dos profissionais da saúde, né? Seja por meio das ouvidorias dos hospitais ou diretamente perante a Secretaria de Estado de Saúde. E também devem denunciar as irregularidades envolvendo os profissionais da saúde aos órgãos de fiscalização, ao Ministério Público do Trabalho, ao COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem de cada estado, ao Conselho Regional de Medicina, aos sindicatos de servidores públicos, os sindicatos de profissionais da saúde. Eles devem ser, o cidadão precisa informar a esses órgãos das irregularidades a que estão sujeitos os profissionais da saúde. O cidadão pode e deve contribuir, e quem vive essa rotina, quem trabalha em uma unidade hospitalar também tem um papel importante, né? Sim, os profissionais devem denunciar ao Ministério Público do Trabalho, seja por contato telefônico, pela página oficial do Ministério Público na internet ou presencialmente, seja por meio do seu sindicato, mas é importante que o profissional da saúde ele esclareça ao Ministério Público do Trabalho quais são as principais irregularidades da sua unidade hospitalar, do seu setor, né, quais são os setores mais críticos, para que isso facilite a investigação do Ministério Público do Trabalho, né, e a cobrança, a fiscalização do poder público e a regularização dessas situações. O projeto Saúde na Saúde é voltado também a hospitais privados? O projeto Saúde na Saúde, ele é específico para unidades públicas hospitalares. Nós, do Ministério Público do Trabalho, também investigamos hospitais privados, porém, nós detectamos uma necessidade maior, devido ao maior índice de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, para as unidades do setor público. E quais os projetos e metas para este ano de 2018? Para 2018, o Saúde na Saúde pretende aumentar o número de vacinações aos trabalhadores, né? É importante se aumentar a imunização dos profissionais da saúde, aumentar a implantação dos programas de prevenção de acidentes de trabalho, né? Não basta criar os programas. Há unidades públicas hospitalares que têm o SESMIT, por exemplo, que é um serviço especializado em medicina e segurança do trabalho. É um médico do trabalho, um enfermeiro do trabalho, porém, esses profissionais não adotam os protocolos necessários para se evitar os acidentes. Então, a gente precisa de uma efetiva implantação desses programas. Outra questão importantíssima é a capacitação dos trabalhadores profissionais da saúde. É importante que haja treinamento para se evitar os acidentes, né? Protocolos do que se fazer em casos de acidente. É importante também aumentar a emissão de CATs, que são as comunicações dos acidentes de trabalho. Nós chegamos em muitas unidades hospitalares e observamos um baixo índice de emissão de CATs, ou seja, na prática, os trabalhadores nos relataram muitos acidentes diários, com materiais perfuro-cortantes, materiais biológicos, porém não há o registro desses acidentes. E é a partir do registro dos acidentes, ou seja, detectar quais são os principais acidentes, que a administração pública, que os gestores podem pensar em alternativas para se evitar os acidentes. Outras etapas do Saúde na Saúde também vão ocorrer? Sim, nós teremos inspeções em hospitais públicos no segundo semestre e uma audiência pública que ocorrerá na Procuradoria-Geral do Trabalho. A data ainda está em definição, mas será divulgada, né, na imprensa no segundo semestre. Uma audiência pública com profissionais da saúde, entidades sindicais e gestores públicos, para que a gente possa debater as principais necessidades do setor nessa temática. Para finalizarmos, procuradora, eu queria que a senhora reforçasse a importância tanto de empregados quanto de empregadores, também da sociedade, ficarem atentos a essa questão, a essas regras de saúde e segurança no ambiente hospitalar. Porque isso, enfim, impacta toda a sociedade, né?
Sim, é fundamental, né? Nós estamos falando não só de atendimento ao cidadão, mas de verbas públicas, né? É um dinheiro público que é gasto para o atendimento ao cidadão. E o trabalhador da saúde profissional, seja o enfermeiro, médico, recepcionista, a pessoa que trabalha na lavanderia, na UTI, na parte de instalações elétricas, né? O hospital tem uma série de setores. Essa pessoa precisa estar saudável. É importante que não esteja em jornada excessiva. Nós detectamos plantões de 24 horas seguidas, 48 horas, até 72 horas um profissional trabalhando, e isso impacta na saúde do paciente também, né? Porque muitas vezes acontecem acidentes com esses profissionais, ou o profissional ele pode ter falhas no manuseio de medicamentos em razão da fadiga. É essencial que as regras de saúde e segurança do trabalho sejam observadas. Procuradora, muito obrigado pela presença e um bom trabalho para a senhora aí nesse projeto. Eu que agradeço. Vamos conferir um resumo da participação do MPT nas atividades do Senado e da Câmara dos Deputados nas últimas semanas. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, foi um dos convidados do seminário sobre os impactos da reforma trabalhista na Câmara dos Deputados. O debate foi organizado pela Comissão do Trabalho, Administração e Serviço Público. Já passados aí 7, 8 meses da vigência da reforma trabalhista, os prometidos 6, 7 milhões de empregos não foram criados, obviamente não seriam criados por passe de mágica. Os poucos empregos que estão sendo criados são empregos sem carteira assinada, ou seja, há um aumento, um incremento do número de trabalhadores informais. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que flexibiliza o controle do uso de agrotóxicos no Brasil. O subprocurador-geral do MPT em exercício e coordenador do Fórum Nacional de Combate ao Uso Abusivo de Agrotóxico, Pedro Luiz Serafim, acompanhou os debates na comissão. O problema é rural, o problema é lá do trabalhador, ou é do campo. Essa é uma forma de reducionismo para que não se enfrente de forma completa a problemática. E quando há a intoxicação do trabalhador, diz que a culpa é do trabalhador, inclusive atribui a falta de leitura, outra coisa simplista. Que existem instrumentos legais, sociais e estratégias que podem favorecer a redução dos agrotóxicos no Brasil. Primeiro, a promoção do direito à informação. Agrotóxico é veneno na fábrica, no campo, na cidade, em nossa mesa, é veneno e mata. A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública sobre o projeto de lei conhecido como Lei de Aprendizagem. O projeto prevê a extensão do contrato de aprendiz de 2 para 3 anos e a imposição da jornada de trabalho para até 8 horas diárias. Durante a audiência, a procuradora do MPT, Dulce Torzec, representante da Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, defendeu a retirada da proposta de aumento da carga horária do projeto. Aí sim ter um desvirtuamento do contrato de aprendizagem para ele se tornar uma contratação regular, né, com 3 anos, eventualmente, e aí com 8 horas, e aí a empresa recolhe um FGTS reduzido e vai substituir aqui um trabalhador normal por um aprendiz. E a ideia não é essa. Na aprendizagem, no contrato de aprendizagem, prevaleça o aspecto educativo sobre o produtivo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa jornada elastecida. Eu acho que ela não atende na forma que nós defendemos. Essa é a preocupação que trago aqui do Ministério Público do Trabalho. Na subcomissão temporária do Senado, da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, o debate foi sobre a criação do Estatuto do Trabalho, que contou com a participação do vice-coordenador nacional de promoção da liberdade sindical do MPT, Alberto Emiliano Neto. Antes de encerrar, lembro que a sua contribuição é muito importante para a gente. Por isso, sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com.
Agora, para acompanhar as ações do Ministério Público do Trabalho, basta acessar o portal www.mpt.mp.br e também nossas redes sociais. Obrigado pela audiência e nos vemos na semana que vem. Tchau!